Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, hoje vamos falar de pulso, onda e vamos terminar um pouco a parte ali de sistema massa-mola, agora falando de sistema massa-mola amortecido. Então, hoje a gente vai falar de sistema massa-mola amortecido, pulso, onda. E daí, quando falar de onda, a gente vai falar um pouquinho mais de onda, vamos falar de características de ondas, natureza da onda, tipos de onda. Então, hoje a aula vai ser mais teórica, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção e aproveitem a aula. Então, vou pegar aqui a nossa apresentação, pulso e onda. Antes, vou pedir para apresentar na tela inteira. Agora sim, pulso e onda. Apresentação do começo. Só esperar um pouquinho. Então, apareceu aqui para nós, para mim, pulso e onda. Então, é isso aí que a gente vai discutir hoje. Mas antes de começar com pulso e onda, a gente vai falar do movimento oscilatório amortecido. Depois a gente vai entrar em pulso, onda, características das ondas e propriedade das ondas, tá? Então, primeiro vamos falar do movimento oscilatório amortecido. Um oscilador harmônico sujeito a uma força restauradora e outra de atrito em função da velocidade é chamado de oscilador harmônico amortecido. Então, o que é isso? Tem duas forças. Uma para fazer ele oscilar, que é a força da mola, que a gente já viu, e a outra é a força de atrito, que vai fazer o quê? Esse movimento, né, vai tentar fazer esse movimento parar. Tá? Então, tá? E essa força de atrito é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, mais forte é essa força de atrito. Tá? E o que ele vai fazer? A energia mecânica vai diminuir ao longo do tempo até ele parar, até que a energia mecânica se dissipe totalmente desse sistema. Então, aqui eu tenho um gráfico. Tá? Então, esse gráfico mostra a posição versus o tempo. Então, conforme aqui, vai começar com uma amplitude bem grandona do movimento, tá? E conforme vai passando o tempo, o que está acontecendo com a amplitude? Vai diminuindo. Ou seja, o movimento dele vai ficando cada vez menor até ele parar. Isso aqui é um modelo desse pêndulo simples amortecido, né? Então, aqui no teto eu tenho um suporte, tenho a mola, a minha massa, tá? Aqui eu tenho uma plataformazinha, né, dentro da água ou do óleo, tá, para fazer a força de atrito. Então, conforme vai passando, ele vai amortecendo. Isso é muito útil no nosso dia a dia, né? Principalmente nos carros que a gente tem os amortecedores. Por que isso? Imagina se para ficar confortável tem a mola. Só que para essa mola não ficar oscilando, o que a gente precisa? Ter um amortecedor. Esse amortecedor vai fazer o quê? Que essas oscilações da mola, elas dissipem rapidamente. Então, quando passa no buraco, em vez de ficar o carro balançando, ele vai dar aquela balançada e o amortecedor vai fazer que esse movimento pare de oscilar o mais rápido possível. Tá? Então, por isso que ele leva esse nome de movimento oscilatório amortecido. Ok? Tá? Então, esse aqui é o movimento oscilatório normal, né? Então, pode ver que a amplitude não diminui e a gente viu que o amortecido, a amplitude vai cada vez ficando menor, menor, até zerar, ou seja, até toda a energia seja dissipada, ok? Então, tenho aqui a minha simulação no PET colorado, só para mostrar para vocês como que funciona esse sistema amortecido. Tá? Ele demora um pouquinho para abrir, mas abre. Enquanto isso, eu vou saindo daqui. Então, já abriu aqui. Vamos só esperar abrir. Que eu tenho, todos vou mostrar aqui a energia dissipando, tá? Então, aqui, ó, tá? Como que eu sei que ele está amortecido? O amortecimento está aqui, ó. Amortecimento. Se eu botar aqui no nulo, ele não tem amortecimento nenhum. A energia dele vai ficar sempre constante, tá? Agora, se eu começar a aumentar o amortecimento, ó, a energia dele vai diminuindo até ele fazer parar, tá?
aqui tem para onde essa energia foi, porque no mundo a energia não se perde, né? Então ela vai se transformar em alguma coisa. A energia se transforma em forma de energia térmica, tá? Só vou deixar mais claro, né? Porque eu vou eliminar a energia do atrito também. Então esse sistema só tem a desculpa, eliminar a energia da gravidade aqui, da energia potencial gravitacional, só vou deixar a energia cinética, elástica e térmica. Mola bem bastante. Então, ó, vou botar aqui a marquinha da massa em equilíbrio e vamos fazer. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, ó, puxei aqui, ó, toda a minha energia total, né, que está aqui nas barrinhas lateral, está em forma de energia elástica, tá? Então, ó, puxo mais a mola, a energia aumenta, puxo menos a mola, a energia elástica diminui, então a energia do meu sistema total está em forma de energia elástica. Soltei ele, começa a oscilar até ele parar. Quando ele para, ou seja, toda essa energia o meu sistema se transformou em energia térmica. Por isso que a gente fala que a energia do sistema é dissipada, né? Dissipada, é transformada em outro tipo de energia que não é nem energia cinética, nem energia potencial gravitacional, ou seja, que não é a energia mecânica do sistema, é a nossa energia térmica, tá? Então, esse é o sistema amortecido, tá? Então, se eu diminuir a constante da mola, o amortecimento é bem rápido. Agora, se eu aumento a constante da mola, o amortecimento demora um pouco mais para terminar, tá? Por que isso? Porque, claro, quanto maior a constante elástica da mola, maior é a força restauradora dessa mola. Então, essa força vai dominando até a força de atrito tirar o máximo possível dela. Tranquilo? Então, esse é o nosso sistema, o nosso sistema amortecido, nosso sistema oscilatório amortecido. Então, agora a gente vai entrar propriamente na parte de pulso, tá? Então, a gente está terminando uma etapa do conteúdo ali, né, que é a parte de movimento oscilatório. A gente vai continuar discutindo sobre movimento oscilatório, porque pulso e onda nada mais do que são movimentos oscilatórios, então a gente precisa entender muito bem, né, toda a parte de período, frequência, tá? Para entender algumas coisas a mais que a gente vai ver agora, tá? Então, primeiro a definição de pulso. Um pulso de onda é uma perturbação que se propaga através de um meio, tá? Então, aqui, ó, eu balanço a minha corda, esse pulso vai se propagar ao longo dessa corda, tá? Então, o pulso é uma perturbação no meio, tá? E a diferença da onda, que são uma sequência de vários pulsos, formando uma onda. Então, um pulso é só uma perturbação e a onda é vários pulsos, né? Com uma certa sequência periódica. Tá? Por isso que a gente tem que entender muito bem do período e da frequência, porque esse pulso tem que ser uma certa frequência para ter a forma de onda. Ok? Então, essa é a diferença do pulso e de onda. O que é importante para nós é a onda, tá? E o que tanto o pulso e a onda elas não fazem? Elas não carregam matéria, ou seja, eles não transportam matéria. O pulso e a onda apenas transporta energia, tá? Então, professor, mas por que o surfista desce a onda? Por que o surfista é carregado pela onda? O surfista não é carregado pela onda. O surfista ele acaba descendo o plano inclinado formado pela onda, tá? Então, se cair lá na questão no vestibular para vocês se a onda carrega matéria, a onda não carrega matéria, nem a onda nem o pulso. Eles apenas carregam energia, beleza? Não esqueçam disso, que isso é muito importante, porque a maioria do pessoal esquece e erra questões fáceis por isso. Características das ondas, formas das ondas. As ondas podem ser de dois tipos, ondas transversais e ondas longitudinais. Vamos ver a diferença delas.
Primeiro, pelas ondas transversais. As ondas transversais são ondas cujas vibrações são perpendiculares à direção de propagação, ou seja, ela viaja numa direção e oscila na outra, como essa casa aqui, ó, tá? A onda no mar, a onda numa corda, tá? Ó, para onde que ela oscila? Ela oscila para cima e para baixo, certo? E para onde que ela propaga? Ela propaga para frente. Então aqui, ó, a direção de propagação, tá? Na horizontal e a direção de vibração na vertical. Isso é uma onda transversal. Ondas na corda, ondas eletromagnéticas, a gente vai falar daqui a pouco, são ondas transversais, tá? Diferente das ondas longitudinais, tá? Que são esse tipo aqui, ó. O que acontece nas ondas longitudinais? São ondas que possuem a mesma direção de vibração, de sua direção de trajetória, o que significa que o movimento do meio ocorre na mesma direção do movimento da onda, tá? Ou seja, ela oscila e viaja na mesma direção. Aqui na mola é mais fácil. Aqui a mola eu tenho uma zona de compressão e aqui uma zona de distensão aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é uma onda na mola, tá? E essa onda, ela viaja, por quê? Essa mola vai fazendo esse movimento aqui, ó, para frente, para trás e vai viajando nessa mesma direção, ó. Acompanha aqui meu braço, ó. Vai viajando nessa mesma direção. Isso, tá? Essa onda longitudinal é um exemplo, é a mola, e ela também acontece no som. A onda de som também é uma onda longitudinal. Por quê? Porque ela, o que é uma onda sonora? É uma perturbação no ar. Ou seja, se eu ver a caixa de som vibrar, a caixa de som empurra e puxa, né? Esse empurra e puxa, ele faz o ar vibrar, tá? E ele vibra e viaja na mesma direção, como eu posso ver o desenho aqui, ó. Aqui é uma, vamos dizer, se eu desenhar a onda aqui embaixo, ela faz isso aqui, ó, né? Opa. Ok? Então, aqui a onda sonora, ela é uma onda longitudinal, porque ela vibra e viaja na mesma direção. Ok? Então, é muito importante saber diferenciar onda transversal e onda longitudinal. Característica das ondas, né? Sobre as natureza das ondas. Elas podem ser ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A diferença entre elas é basicamente que as ondas mecânicas é uma perturbação que se propaga em um meio. A onda mecânica é obrigada a existir um meio. Sem um meio, ela não viaja, tá? Então, a onda no mar, a água é o meio. Aqui, ó, aquele experimento simples de falar no fio, quando ele fala, a onda sonora se propaga no ar, que é o meio. Na latinha, ela faz o fio vibrar até o outro lado. E aqui a vibração do fio ela se propaga no fio. O fio é o meio nesse caso, tá? Aqui a onda sonora, tá? Fazendo o ar vibrar. Então esses pontinhos pretos aqui é o ar. Então ela é obrigada, ela precisa de um meio, tá? Sem um meio ela não viaja. Por isso que a gente fala que no espaço, no vácuo, não existe barulho. Por quê? Porque a onda sonora não pode viajar porque não existe um meio para ela viajar, tá? Ah, professor, mas tem alguma onda que viaja sem precisar do meio? Tem sim, que é as ondas eletromagnéticas, que são, né, elas são capazes de propagar no vácuo e são formadas pela oscilação dos campos elétrico e magnético, né? Então ela não tem um meio, ela se propaga em qualquer coisa, porque ela é autossuficiente. O campo magnético e elétrico, quando eles oscilam, um sustenta o outro, tá? Quando o campo elétrico aumenta, o campo magnético diminui, um acaba, né, sustentando, um sustenta o outro, ok? Então, por isso que ela não precisa de um meio, tá? E ondas eletromagnéticas nada mais é do que essa oscilação do campo magnético e do campo elétrico, tá? Ondas eletromagnéticas estão direto, né? Então, hoje a comunicação, grande maioria da comunicação é feita por ondas eletromagnéticas, né? Então, a gente tem as ondas baixas, né, que são provocadas aí pelos fios de alta tensão. Temos as ondas de rádio, que são usadas para comunicação aí, né? Tanto Wi-Fi, TV, são tudo ondas de rádio, celular, tudo usam essas ondas de rádio. Temos as micro-ondas, que está lá no nosso
forno de micro-ondas. Temos o infravermelho, que também é usado aí para comunicação, tá? Em controle remoto. Tá? Temos aqui uma parte muito importante, a luz visível, que é o que faz a gente ver as coisas. A luz é uma onda eletromagnética, tá? Então, do espectro eletromagnético, que são todos esse aqui, nós temos a luz visível aqui, ó. Ele é bem pequenininho, tá? Aqui tá grandão, mas é a luz visível, o que a gente consegue ver das ondas eletromagnéticas é só um pouquinho, que são a luz visível, ok? E essa luz visível, né, dependendo da frequência, ela tem uma certa cor. Então, ela começa aqui, tá? Do vermelho, e conforme a frequência dela vai aumentando, ela vai para o ultravioleta, né? Então, começa o vermelho e termina lá no violeta. Ok? Depois nós temos o ultravioleta, que vem do sol, que é prejudicial à nossa saúde. Daí, quando começa a passar da luz visível, né, essas ondas começam a ser prejudiciais, porque elas têm uma frequência muito alta, elas são muito energéticas. Depois nós temos o raio X e, por último, o raio gama, que né, já é considerado radiação ionizante. Beleza? Então, essas são as ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio para se propagar. Elas, né, são formadas pela oscilação do campo elétrico e do campo magnético. Tá? Agora, as propriedades, isso é válido para todas as ondas, tá? As propriedades de uma onda, o que ela tem? Tá? Ela tem a amplitude, que é o tanto que ela oscila, tá? Então, a amplitude aqui é a distância do meio, do equilíbrio aqui no meio, até o máximo da onda, tá? Então, essa distância a gente chama de amplitude. Ela é igual para cima e para baixo, aqui pelo desenho ficou meio diferente, mas ela é igual para cima e para baixo, tá? A parte de cima da onda a gente chama de crista. Então, a parte mais alta da onda é a crista. A parte mais baixa da onda é o vale. Ok? E uma outra coisa muito importante, a gente tem o comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? É a distância entre duas cristas, tá? Então, ó, a distância entre duas cristas, eu tenho um comprimento de onda. É o tamanho dessa onda, quanto a onda vale, tá? Ah, professor, e posso mentir de outra maneira? Pode sim. A distância entre dois vales também é um comprimento de onda, tá? Então, a onda, ela é a medida onde ela começa a se repetir novamente. Então, aqui nesse ponto, só deixa eu voltar lá. Se eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo fazer um... A distância está aqui, ó, até aqui, ó, é o outro comprimento de onda, porque daqui ela sobe, desce, aqui ela começa a subir. Aqui ela vai começar a se repetir novamente. Então, isso também é um comprimento de onda, tá? Todos esses comprimentos de ondas são iguais. Isso é muito importante, tá? Os comprimentos de onda aí nessa onda, se pegar qualquer medida, ela tem que ser o mesmo, ok? Então, essas são as principais propriedades, tá? Não esqueçam que toda a parte de frequência, né, que a gente pode ver aqui, ó, nas ondas eletromagnéticas, aqui embaixo tem uma frequência dela, tá? Período a gente vai usar, né, direto agora, quando a gente começar a trabalhar com a onda. Na próxima aula, a gente vai discutir uma outra questão, que é a velocidade da onda. Qual é o valor dessa velocidade, tá? Então, a velocidade é para onde ela se propaga. Por quê? E conforme, né, essa vibração vai, né, como eu falo, ela carrega energia. Então, quanto, né, como que essa energia viaja, qual é a velocidade que essa energia viaja na corda? Por mais que a corda fique parada no mesmo ponto, né, a energia, né, ela viaja ao longo dessa corda. Então, né, quando eu levanto essa parte, depois ela vai abaixar e vai fazendo esse caminho aqui. Ó. Então, qual é a velocidade que ela viaja ao longo dessa corda? Ok? Não só como uma corda, como a velocidade da onda eletromagnética, qualquer velocidade a gente vai poder calcular, mas isso é questão da próxima aula.
Por hoje era isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Essa semana não tem exercício. Na próxima semana eu vou, né, falar mais coisas e já faço uma lista de exercícios englobando o da próxima semana e o dessa semana, ok? Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Só deixa agora